Olá! Hoje eu vou falar de uma das vitaminas mais chatas do mundo vegano, que é o ferro. Antes de mais nada, eu vou deixar claro que eu não sou nutricionista, só sei das coisas que eu estudei, discuti com muita gente, fui na nutricionista, e li mais um pouco e vi o que eu fazia. Então, tô tentando ajudar vocês, só isso. Enfim, o ferro, a vitamininha mais chata. Por quê? Primeiramente, é bom saber que a suplementação de ferro que você dá pro seu nenê ou que você toma, ela já vem feita, pronta para ser absorvida pelo organismo, então tudo que eu vou dizer não se aplica à suplementação, porque ela já tá boa. Por isso que se chama suplementação. Mas no caso da absorção vegetal, isso é um pouco mais complexo. Existem também dois tipos de ferro diferentes. O da carne, que para deboche da cara dos vegetarianos não existe muito impedimento de absorção dele no organismo, ele vai direto para a corrente sanguínea. E o tipo vegetal, que a gente tem que, fazer uma odisseia até ele conseguir ser absorvido. Então, isso que eu vou dizer aqui hoje. Então, um dos primeiros impedimentos para a absorção do ferro vegetal são coisas como a beterraba. Sabe aquele mito de cozinhar beterraba junto com feijão, que vai ficar fortinho, vai ficar sem anemia e tudo mais? Não dá. A beterraba contém taninos, ácidos fíticos e oxalatos, que são coisas consideradas substâncias antinutricionais. Além da beterraba, o espinafre, o quiabo e o cacau em pó são ricos em oxalatos, então não misture eles com feijão. Além disso, outro impedimento é o cálcio, que barra em partes a absorção do ferro para o nosso organismo também. Que também é muito presente no espinafre, na soja, na linhaça, gergelim, grão de bico, aveia, chia, brócolis e tofu. Então não misture eles com feijão também, ok? Outra questão muito importante, o ferro só é absorvido junto com vitamina C. E daí todo mundo fala, então vamos dar suco para os bebês logo depois do feijão, certo? De laranja, para ele ser absorvido? Não dá. Não sou eu que estou falando, todos os pediatras, quando você vai, eles falam, não dê sucos para as crianças com menos de 1 ano. Existem alguns documentários bem interessantes para quem quer saber um pouco mais sobre o açúcar que tem na comida, que se chama Sugar Superalimentado. Esse tem disponível no YouTube, que me foi muito útil, e outro que tem mais a ver com veganismo também, que se chama Forks and Knives, alguma coisa assim. Em português é Troque a Faca pelo Garfo. E tem no Netflix. Os dois abordam mais ou menos a questão do açúcar superficial, quer dizer, o sugar não, mas o outro superficialmente. Mas é muito interessante, principalmente se você tem um bebê, uma criança, ver esse documentário. Bom, uma pesquisa publicada pelo British Medical Journal está escrito que o consumo de 1 ou mais copos de suco de fruta por dia eleva em até 21% o risco de diabetes tipo 2. Tudo bem, até aí você ainda pode falar, nossa, mas na minha época todo mundo tomava açúcar, ninguém nunca morreu por isso. Nunca morreu, nunca morreu. Mas um pouquinho de consciência, né? Além de que, o principal motivo que eu não dou açúcar pro Luiz nesse momento é que a criança vai adaptando o paladar para coisas sempre mais doces e mais artificiais, que são coisas que você não encontra normalmente na natureza. A frutose, quando você bate a do suco, ela se intensifica, na minha opinião, e daí ele não vai aceitando coisas mais naturais, com um sabor mais suave, como por exemplo o mingau de aveia, Ele não aceita, abacate. Então, eu não dou nem stevia natural, nada que seja doce, porque, gente, o que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Aquele negócio. Eu adoraria que nunca tivessem me apresentado chocolate na vida. A minha irmã me conta uma história que eu era criança e ela tentou me dar chocolate e eu não queria experimentar, porque, tinha cor de cocô, sabe? Então a criança não sente vontade. Eu odeio quando me falam, nossa, ele tá morrendo de vontade, que mãe mais... Enfim, a Organização Mundial da Saúde também sempre recomenda que você dê frutas inteiras em vez do suco e tudo mais. Isso porque o suco em si, você tritura todas as fibras e a frutose se concentra. Então,
leva para você tomar um copo de suco é o quê? 2 minutos? E ele se torna um açúcar muito simplificado. Então o seu corpo absorve imediatamente, vai direto para a corrente sanguínea e as fibras não conseguem barrar essa absorção. Então se você come uma fruta, quanto tempo demora mais para você ir mordendo do que você tomar glu, 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 o suco? Então, com as fibras mastigadas certinho da fruta, ela forma uma peneira para esse açúcar e ele vai sendo liberado muito mais lentamente e não te dá um pico de insulina no corpo, saca? Até porque, às vezes, os sucos te dão uma impressão de que você já está saciado, sendo que você não comeu tudo que você devia. E principalmente crianças pequenas precisam ter quantidades adequadas de comida no estômago, certo? Então, você não pode encher tudo isso de água e suco. E daí você pensa assim, então tudo bem, depois do meu filho comer feijão com arroz, eu vou dar um pedaço de laranja para ele chupar. Não. Além disso tudo, se o ferro vegetal acabou de ser absorvido e você der a vitamina C em formato de fruta com fibras para o seu filho, é muito possível que o ferro grude nessas fibras e seja eliminado direto das fezes, porque ele faz isso. Então nós temos duas conclusões tiradas em cima disso. A primeira, suco é basicamente água com frutose, ou seja, açúcar. Segunda, limão espremido em cima do feijão. O limão é a fruta que tem a menor quantidade de frutose. Eu achei essa informação num site de diabéticos na internet. E se você espreme ele em cima do feijão, as fibras continuam no limãozinho e não vão para o feijão. E você absorve ela muito, você come na hora, então a vitamina C também não evapora, porque se você demorar mais de 5 minutos, acabou o efeito. Então essa é a solução, sem problemas. Mas, se você está começando a introdução alimentar do seu bebê neste momento, eu sugiro que você desde já coloque, porque muitos pediatras falam que não é para você oferecer frutas cítricas para os bebês com menos de 1 ano, mas acho que nesse aspecto, pelo menos, como são apenas algumas gotas, não tem problema, porque o Luiz, depois de tanto tempo, ele não aceita mais pelo sabor. E eu tenho certeza que como no começo ele aceitava muita coisa, como ele não sabia de nada, ele teria se acostumado mais rápido. Então, se eu fosse você, eu daria desde os 6 meses, quando você for dar feijão, coloque limão. Bom, outro detalhe importante também sobre a suplementação. Dar a suplementação ou não dar. Eu aprendi isso com 2 doulas com quem eu tive contato, e uma delas também tem um canal no YouTube, que foi onde eu aprendi essas informações, eu vou deixar aqui embaixo. E é o seguinte, existe uma recomendação que eu acho que é da Organização Mundial da Saúde também, que é para as pessoas darem o ferro, a suplementação de ferro para todos os bebês sem exceção, mesmo sem você ter um histórico deles realmente fiel, digamos assim. Então eles não podem checar o pré-natal de cada grávida, ver que tipo de parto teve, ou muito menos fazer exames de sangue nos nenês para saber como que eles estão de anemia ou não. É de praxe que os bebês que nascem de cesárea, como foi o caso do Luiz, são muito mais propensos a ter anemia do que os bebês que nascem de parto naturalizado, porque nos últimos meses de gestação são os momentos onde o bebê recebe mais ferro. Então, às vezes, um bebê que nasce de cesárea poderia levar mais 3 semanas de absorção de ferro, de recebimento de ferro, e não teve. Além disso, tem a condição do corte prematuro do cordão umbilical, onde ainda naqueles últimos 3 minutos, onde o cordão ainda fica pulsando, ele está sendo bombeado, digamos assim, oxigênio e sangue também para o bebê. Então, se você corta prematuramente, como acontece nas cesáreas, ele não recebe esses últimos golinhos de sangue, vulgo ferro. Então, no meu caso, eu decidi que eu realmente vou continuar dando ferro para o Luiz, sim. Mas, se eu tivesse tido um parto humanizado, eu acho que ou eu não daria, ou eu daria muito menos do que a recomendação. Porque, pelo menos o meu suplemento que me recomendaram, tanto a nutricionista quanto a pediatra, é o Neutrofer. E eu li a bula e está escrito que é para crianças acima de 4 anos. A nutricionista me disse que isso não tem problema, mas eu também li na bula que a superdosagem desse medicamento pode ocasionar algumas, assim,
pode superaquecer alguns órgãos, tipo os rins e o fígado. E para que dar mais trabalho para eles que já filtram tanta coisa, né? Então, quanto à posologia, eu acho que vai de cada um aí, porque como eu já falei, eu não sei dessas paradas, e porque eu também já vi muita gente ter muitas opiniões divergentes quanto a isso. Então, tem gente que manda, sabe, dar 12 gotas para um bebê de 6 meses, e tem gente que manda dar 4 para um bebê de 1. Então, realmente, pesquise, se aprofunde nessas questões antes de sair dando remédios para o seu bebê, certo? E é isso! Lembrando que isso são só as minhas pesquisas pessoais, minha experiência em relação a essa vitamina na nossa vida, e eu também tenho certeza que talvez muita gente ainda tenha um monte de coisa a acrescentar e um monte de coisa para tirar dessa coisa, que isso não é uma verdade absoluta, mas eu espero que tenha ajudado muito vocês como me ajudou, né, até agora a manter o Luiz uma criança saudável. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido algumas coisas. E muito obrigada e tchau!